Tem um outro assunto importante, porque o coronel Pedro Luiz de Souza Lopes, ele é o responsável pelo setor de inteligência da Polícia Militar de São Paulo. Ele disse, no dia de hoje, que existe uma preocupação real sobre a atuação do PCC nas eleições deste ano. Segundo ele, o envolvimento da facção no pleito, mas é muito maior do que o imaginado e deve ocorrer de uma forma generalizada. O coronel afirmou ainda que há uma preocupação não só em relação ao dia da eleição, mas principalmente sobre o financiamento das campanhas, além de revelar que quanto menor for o município, mais vulnerável estará. Segundo a inteligência da PM, já ocorreram reuniões com o Tribunal Regional Eleitoral, o TRE, para tratar desse tema. No Rio de Janeiro, o TRE de lá já enviou uma solicitação, um pedido formal ao TSE, que é o Tribunal Superior Eleitoral, para que as forças federais prestem apoio às eleições em razão da grande ameaça que o crime organizado exerce à liberdade de voto. Assunto importante. Estamos às vésperas das eleições e as autoridades monitorando esse avanço do crime organizado, inclusive na questão que envolve o pleito, não somente no dia da eleição propriamente, mas também durante as campanhas. E, Luiz Felipe Dávila, vou começar com você. O alerta trata de uma vulnerabilidade muito maior para as pequenas cidades, que podem ser completamente dominadas por candidatos, se naturalmente forem eleitos, ligados às organizações criminosas. Dávila. Olha, Caniato, é importante ressaltar que não é só pequena cidade, não. Pequena e média cidades, e até as grandes cidades. Por quê? Porque o PCC entende que no município é onde ele pode aumentar os seus tentáculos nos negócios legais. O que eles querem entrar? Licitação de, geralmente, limpeza, né? Coleta de lixo. Eles gostam de transporte público. Então, eles gostam de infiltrar nos serviços públicos e dominar por aí. Cidades grandes hoje têm parte do crime organizado controlando esses dois setores, principalmente transporte e limpeza pública. Por isso, o interesse do PCC aumentar a sua ramificação justamente para aumentar a capilaridade e a forma de esquentar dinheiro, aumentar recursos e influenciar a política. Então, é sim um alerta importante que precisa ser levado a sério, porque se nós fizermos vistas grossas a expansão do crime organizado na política, logo, logo, o Brasil vai se tornar um narco-estado. Esse gancho do narco-estado, você já deu vários exemplos aqui, Beraldo, tratando da questão que envolve o México, que tem regiões completamente dominadas pelas facções criminosas, e também na Venezuela e outros países da América do Sul. Quando a gente observa esse avanço do primeiro comando da capital, justamente objetivando colocar gente que tem alguma relação com a facção em cargos de poder, você vislumbra a médio prazo a possibilidade do Brasil, ou pelo menos algumas regiões do país, se tornarem dominadas pelo tráfico de drogas, Beraldo? Não, se tornarem não, Caniato, já são, né? Na verdade, tem um elemento adicional a isso tudo que o Dávila falou, que é o fato de que a gente sabe como funciona a dinâmica das eleições para o Congresso, sobretudo para o Congresso. Então, os deputados, alguns até saem como candidatos a prefeito agora nessa eleição para ganhar visibilidade, sabem que não vão ganhar, mas ganham visibilidade, depois facilita a sua reeleição como deputado. O que eles aproveitam para fazer quando são candidatos a prefeito, ou mesmo não sendo candidato a prefeito, eles se envolvem nas candidaturas, nas eleições municipais. Eles vão apoiando os vereadores e alguns prefeitos que eles acham que vão ganhar, porque com o dinheiro do fundo partidário, do fundo eleitoral, sobretudo, eles conseguem criar um compromisso dos vereadores e prefeitos eleitos com eles próprios. Então, qual é a cabeça do PCC? O PCC vai colocar muito dinheiro, eles dominam determinadas áreas onde eles sabem quantos votos têm, elegem lá X número de vereadores. Quando chega a eleição federal, o que eles querem? Para apoiar o deputado, o candidato a deputado federal que vai vencer, ou até mesmo senador, ou até mesmo governador, eles cobram o compromisso de apoiar as bandeiras que eles têm. Às vezes é uma votação de legislação
muitas dessas legislações a gente sequer se dá conta, mas há aspectos ali que ajudam eles a se safarem de processos que eles têm, de acusações que eles recebem, ou facilita algum tipo de movimentação da droga que eles levam ali da Colômbia, passa pelo Brasil e vai para os Estados Unidos e para a Europa, ou eles influenciam indicação, porque os deputados têm esse poder, têm essa força, indicação de ministros, de desembargadores, de figuras importantes do judiciário que, em muitos casos, vão votar os processos desses marginais. Então, quando você ocupa a estrutura e o espaço político, isso dá ao PCC a condição de ter moeda de troca com políticos que estão desesperados para se reelegerem e vendem a alma em busca de uma reeleição. O PCC sabe disso, o PCC sabe, Caniato, que a política brasileira ainda é dominada por uma maioria de pessoas sem caráter. Por isso, esse narco-estado brasileiro não é como no México, onde o crime organizado matou um número enorme de candidatos nas últimas eleições. Aqui, nós temos uma grande parte de políticos sem vergonhas, canalhas, que simplesmente se vendem. E conforme se vendem, parece que não há violência, é só uma transação financeira. E a gente, como país, como nação, nós aqui, trabalhadores, pessoas de bem que pagamos os nossos impostos, a gente fica simplesmente refém dessa dinâmica que joga o Brasil no atraso, não deixa o Brasil avançar e nos vai entregando de mão beijada para essas quadrilhas que dominam a realidade brasileira. Pois é, uma pessoa da nossa audiência lembrando que também houve envolvimento do crime organizado em posições de poder na Itália, sobretudo com a organização 'Ndrangheta, uma das máfias italianas, uma das mais conhecidas, inclusive. Mota, vou passar para você agora, quando o responsável pelo setor de inteligência da Polícia Militar de São Paulo dá a seguinte declaração: o envolvimento na facção no pleito é muito maior do que o imaginado e deve ocorrer de uma forma generalizada. Ou seja, as apurações acabaram revelando um cenário muito pior do que eles imaginavam, né? Esse é um assunto que a gente tem que tratar com muita cautela, né, Caniato? Muito cuidado, há vários aspectos desse assunto. Então eu vou fazer um comentário geral. Eu não tive acesso a esse relatório, não tenho informações precisas sobre esse caso. Eu vou fazer um comentário geral. A infiltração do crime organizado na política é um fenômeno observado em diversos países. Você citou o caso da Itália, mas a gente pode citar também o caso dos Estados Unidos. Estados Unidos, no passado, já teve casos notórios de envolvimento de políticos, né, com o crime organizado, com a máfia. Outro caso é a Colômbia. A Colômbia também teve uma infiltração séria de crime na política, e inúmeros outros países. O que a gente percebe no Brasil, de uma forma geral, é uma negligência que, na minha opinião, é ideologicamente motivada no combate ao crime. Criou-se no Brasil um discurso, e esse discurso contaminou boa parte da mídia e da percepção popular. Criou-se esse discurso de que o criminoso é um pobre coitado, é um morto de fome, é uma pessoa que não conseguiu uma oportunidade na vida, que foi oprimido pela sociedade capitalista e, portanto, não merece ser preso. Prisão não adianta, porque não ressocializa. A gente ouve isso toda hora. Isso foi convertido em política pública. Não existe lugar nesse imaginário para a figura do faccionado, do criminoso profissional, que movimenta bilhões de reais, como a gente diz todo dia aqui, que monta esquemas sofisticados, envolvendo políticos, parlamentares, envolvendo até policiais. No discurso oficial de segurança pública do Brasil, esta figura não existe. Essa figura é tratada como se fosse um pobre coitado, semi-analfabeto, que não conseguiu trabalho e aí teve que roubar um pão para alimentar sua família, Caniato. Como é que nós ousamos prender essas pessoas? Resultado, o que existe no Brasil é uma incapacidade sequer de entender esse fenômeno. Exceção feita
alguns heróis. O Brasil tem heróis como o promotor Lincoln Gaquia e vários outros policiais no Brasil inteiro que praticamente sozinhos, de peito aberto, encaram, eles lutam a luta que é possível lutar. Mas, de uma forma geral, a ideologia no Brasil castrou, emasculou o nosso sistema de justiça criminal. E o que a gente está assistindo agora, como o Cristiano Beraldo muito bem descreveu, é o crime organizado cooptando, comprando, aliciando, infiltrando. Até que, no dia que o Estado resolver reagir, a contaminação vai ser tão grande que é legítimo que a gente espere uma explosão de violência. Eu escutei isso, não faz muito tempo, de um policial aqui no Rio de Janeiro. Ele disse: Roberto, a situação aqui no Rio está mais ou menos calma, porque o crime está fazendo o que ele quer. Depois da DPF 635, inúmeros bairros do Rio de Janeiro que não tinham a presença do narcotráfico, hoje estão dominados, tem barricadas, Caniato. Outro dia eu recebi um e-mail de uma pessoa me dizendo: meu pai está numa depressão profunda, ele quer se matar, porque ele tinha umas propriedades, umas casas, num determinado bairro do Rio de Janeiro, que hoje está dominado pelo narcotráfico, as casas dele não valem mais nada. E aí esse policial aqui do Rio de Janeiro me disse: Mota, anote aí o que eu estou dizendo. No dia em que a situação política mudar e entrar alguém realmente com vontade de enfrentar, vai ocorrer uma explosão de violência nesses locais onde o tráfico já domina. Pois é, Dávila, quando a gente observa o avanço do crime organizado em tantas áreas, mas claro, aqui em destaque, o crime organizado flertando com o poder público, com posições de poder, observando de perto o processo eleitoral, tentando influenciar, colocando dinheiro em campanhas eleitorais, enfim, é preciso discorrer sobre esse ambiente muito favorável para o crime organizado que a gente observa, né? E aí a gente precisa tratar de alguns pontos que são fundamentais, que a gente vem martelando aqui nas últimas semanas, né? Legislação frágil, branda, impunidade, corrupção e vários elementos que podem ser colocados aqui, por favor. Bom, o que nós vemos é um avanço impressionante das polícias estaduais. Todo dia nós noticiamos aqui em São Paulo, Rio de Janeiro, em outros lugares, a polícia reagindo e quebrando esquemas importantes do crime organizado. Mas falta, como nós já dissemos aqui, uma política nacional. Nós precisamos ter essa política da inteligência, como eu disse, para poder compartilhar esses bancos de dados de Polícia Federal, Receita Federal, CARF, tudo para que possa realmente quebrar a espinha dorsal do crime organizado. Mas eu vejo, até com um certo otimismo, o trabalho que está sendo feito em vários estados. Aqui em São Paulo é um exemplo importante de desmantelamento, não só de apreensão de grandes toneladas de cocaína, como também desta ramificação do comércio ilegal do crime infiltrado. Nós fechamos, né, comércios, empresas, hotéis, outras repartições que estão envolvidas com o crime. Então eu vejo o que está hoje na alçada dos governos estaduais, dos governadores e polícias que hoje recebem o respaldo político, há sim avanço no combate ao crime organizado. Mas, infelizmente, isso não resolve a questão da desestruturação do crime organizado. E aí nós precisamos de uma política nacional de segurança pública. E a política nacional não tem nada a ver com a política sugerida pelo governo federal, que tem a ver com centralização e não com cooperação e coordenação com os estados. Então, eu entendo que, infelizmente, essa ausência de uma política federal para orquestrar, coordenar melhor com os governos estaduais é altamente prejudicial para desmantelar o crime organizado. Então, nós resolvemos problemas pontuais, né, de apreensão de droga, desmantelamento de empresas de fachada, laranja, tal. Mas resolver a questão central não dá com um governo que abandonou a política de segurança pública, não mostrou nenhum sinal de que isso se tornou uma prioridade, inclusive da política externa, porque esses crimes são transacionais, e quando dá algum sinal,
é um sinal para atenuar a vida do criminoso, ao invés de colocá-lo na cadeia, como bem disse o que eu chamo PL Mota, com tudo que tem que ser feito, e isso é rechaçado pelo governo federal. Ao ser rechaçado pelo governo federal, a legislação não acompanha o trabalho eficaz das polícias no campo. PL Mota ou PEC do Mota? Muitas pessoas já vieram me perguntar. Daí eu falei, bom, um dia a gente vai dedicar um bloco do programa só para tratar disso. A gente coloca uns slides, Mota, e aí você pode explicar ponto a ponto. Eu acho que certamente vai ser interessante a gente tratar disso. Quem sabe algum colega parlamentar não coloca a PEC Mota debaixo do braço e vai defender isso no Congresso Nacional. Por que não? Você, Cristiano Beraldo, a gente precisa tratar dessa questão que o Dávila comentou, quando a gente coloca o governo federal, porque assim, é preciso que os governos estaduais recebam apoio do governo federal. Só que o que a gente tem visto é o governo federal, sim, querendo chamar para si essa responsabilidade. E o governo federal determinando quais serão as diretrizes para você enfrentar o crime organizado. Não importa se em São Paulo, que tem uma dinâmica diferente do Amazonas. Mas, enfim, essa é a ideia até aqui. Você, certa vez, disse, sim, os estados precisam do apoio do governo federal, mas se o governo federal cuidasse somente das fronteiras, já seria uma ajuda maravilhosa, né, Beraldo? Pois é, o que os estados precisam de ajuda do governo federal é justamente uma atuação naquilo que compete ao governo federal e que claramente o governo federal não está dando conta de fazer. Quando a gente olha para a atuação da Polícia Federal, não é que a Polícia Federal não quer atuar. O ponto que nós precisamos observar é qual é o investimento que está sendo feito na Polícia Federal, qual é o estímulo que a Polícia Federal tem para que ela exerça o seu papel. Forças Armadas, a mesma coisa. A gente precisa lembrar que quando a Venezuela informou que invadiria a Guiana através do território brasileiro, qual foi a resposta do Brasil? Olha, esperem aí, porque a gente precisa de 2 semanas para levar as nossas Forças Armadas até a fronteira. Então, aguenta aí para a gente poder... Quer dizer, é uma vergonha isso. A gente está diante de forças nacionais absolutamente humilhadas, porque não recebem o investimento necessário, não são levadas a sério como deveriam. Fazem um trabalho heróico, porque depende delas. Se ficarem esperando uma orientação, um investimento, um comprometimento do poder central, esqueçam, não virá. Agora, quando a gente olha para a realidade dos estados, os estados eles precisam administrar a segurança pública para o cidadão diante do resultado do trabalho que vem de cima. Conforme esse resultado não vem, o que serve às forças de polícia dos estados? Ficar enxugando gelo. E aí você vai olhar para o policial, a gente falou disso aqui ontem, enquanto o tráfico de drogas já está pensando como é que ele vai fazer entrega de 40 gramas de maconha, né? Porque agora é liberado, então ele vai fazer 40 gramas de maconha, ele vai entregar de drone. Nós estamos discutindo a vigilância em cima do policial com câmera corporal, porque todo mundo quer ver que o policial está ali se comportando, não está sendo duro com o cidadão, o pobre coitado do bandido, do vagabundo, do ladrão de celular. O policial tem que ser bonzinho. Esse é o papel que essa turma espera do policial, o policial bonzinho. Aí o policial que atua, conforme ele tem convicção que tem que fazer, pega um marginal desse, preso em flagrante, leva na audiência de custódia e ele é solto. Aí ele se envolve num conflito, dá um tiro num pilantra desse, vai ter que responder sozinho, ele que se vire para pagar o seu advogado. Como é que pode a polícia, o Estado, não bancar a defesa do seu policial? Essa é a realidade que temos hoje no Brasil. Então, quando você pinta esse cenário, qual é a chance que existe da gente vencer o crime organizado? Nenhuma. Isso é uma pura ilusão. Ficam aí no Congresso a demagogia. Vamos incluir na Constituição Federal um piso para os enfermeiros. Todo o meu respeito e reconhecimento aos enfermeiros, mas por que cargas d'água só eles têm um piso de salário estabelecido na Constituição Federal? E os policiais? E tantas outras funções públicas que são essenciais à vida do cidadão, eles que se danem. Então pegaram a questão da pandemia para fazer essa atuação demagógica atrás de voto das categorias de enfermeiros,
sem que os enfermeiros se deem conta. De nada vale ter um piso na Constituição Federal se a inflação está comendo o seu salário todos os anos, se as santas casas não têm a menor condição de pagar o salário estabelecido na Constituição Federal. Isso é um faz de conta para enganar a trouxa. Então esse Brasil é esse país completamente errado, e é naquelas coisas que são absolutamente essenciais, como uma vida segura para o cidadão. Nós não estamos falando de nada, não. Estamos falando só de uma vida segura, a gente poder sair às ruas, os nossos pais, os nossos filhos saírem às ruas, sem a preocupação de serem violentados, de terem uma arma apontada para sua cabeça por causa de um celular, por causa de um relógio, por causa de um anel, por causa de uma bolsa, que às vezes causa um trauma, se não causa a morte, causa um trauma que vai levar para o resto da vida. A gente só quer isso, mas nem isso a gente tem. Essa é a realidade do Brasil, Canhoto. Pois é, Mota, antes de passar para você, vou trazer um outro destaque que tem a ver com isso que a gente está discutindo, porque uma operação da Polícia Civil do Rio de Janeiro, realizada nesta quinta-feira, revelou uma aliança inédita entre as duas maiores facções criminosas do Brasil, o Comando Vermelho e o Primeiro Comando da capital. Um agente da corporação é apontado como articulador dessa união, feita para facilitar o transporte de grandes quantidades de cocaína para o estado fluminense. Foram cumpridos 3 mandados de busca e apreensão em residências do Rio de Janeiro e em São Paulo, e também em um presídio. Mota, queria que você, claro, trouxesse sua reflexão sobre essa aparente articulação que tem o objetivo de juntar essas duas facções. Me parece que inicialmente em negócios pontuais, mas que muitos já começam a especular, né? Imagine só a fusão dessas duas facções criminosas. O que é preciso considerar em relação ao crime organizado e a junção dessas duas forças? Uma aliança entre o Comando Vermelho e o PCC, Canhoto, é a criação de mais um campeão nacional. Isso a gente pode ter orgulho. O Brasil é campeão nacional de criminalidade. A gente exporta essa tecnologia para o mundo inteiro. Vem gente de todo mundo aqui para o Brasil aprender como é que se faz isso. Não é à toa que esse empreendimento, essa startup, surgiu aqui no Rio de Janeiro, porque o Rio virou um laboratório para os piores experimentos políticos, sociais e jurídicos. Como eu já disse aqui várias vezes, é no Rio de Janeiro que vigora uma medida de suspensão das operações policiais nas comunidades, medida tomada no âmbito da DPF 635. Como resultado disso, o Rio se tornou refúgio para criminosos de todo o país, especialmente os graduados, os chefes de facções. É isso que acontece, Canhoto, quando a ideologia domina o sistema de justiça criminal. Há quem diga que hoje no Brasil você corre um risco maior de punição fazendo postagem em rede social do que vendendo drogas. A aliança, essa aliança que a gente está noticiando, que não aconteceu agora, mas pode vir a acontecer a qualquer momento, essa aliança entre facções é sintoma grave de uma democracia que opera há muito tempo fora do ritmo, ou seria melhor dizer, fora do rito. Muito bom, viu, Mota? Você, Luiz Felipe Dávila, a gente tem observado essas duas facções ostentarem valores absurdos quando as investigações acabam quebrando o sigilo bancário dos seus responsáveis. São facções que movimentam uma quantidade enorme de dinheiro, atuam em várias áreas do crime organizado, o que representaria uma fusão dessas duas forças do crime organizado. Bom, primeira coisa, tem uma fusão em torno dos negócios. Os negócios estão expandindo e prosperando. Se o PIB do Brasil não cresce, o PIB do crime cresce vertiginosamente. Esse é o PIB que mais cresce no Brasil, o PIB do crime organizado, né? Além de faturar, como bem sempre lembra o Beraldo aqui, mais que a Petrobras, você não paga imposto, não é uma maravilha? Você tem uma atividade que 100% é lucro quando está no bolso, é uma beleza. Agora, por outro lado, não podemos esquecer que essas facções todas disputam território nas prisões. E vira e mexe, nós temos problema do Comando Vermelho, Amigo dos Amigos, PCC, em outras cadeias do Brasil. E ali a coisa é séria. Então, assim, existe o interesse das facções em torno de coisas maiores,
mas ainda tem esse controle dos presídios, que é uma fonte importantíssima de recursos, de fidelização de criminosos, que no fundo é a mão de obra que serve ao crime organizado. Portanto, eu entendo que existe uma fusão de interesses em torno de alguns negócios, mas eu acho que para chegar no ponto do campeão nacional, como bem disse o Mota, ainda vai demorar um pouco, porque a capilaridade dos negócios ilegais ainda é fonte de poder, de receita e de influência cada vez maior da política. Estaria por trás de uma fusão entre essas duas forças do crime organizado, hein, Cristiano Beraldo? Neto, vamos ser práticos. O que é o valor de um negócio? Então, você domina o fornecimento, você tem uma grande fábrica, você tem uma tecnologia, você consegue fazer uma fórmula que é melhor do que o seu concorrente? Então, pode ser isso. Olha para o caso do PCC e do Comando Vermelho. Onde é que está o produto deles? É o mesmo produto. Vem lá da Colômbia, vem da Bolívia, vem lá, sei lá de onde, e o produtor quer vender para quem paga mais, para quem tem mais capacidade de ir lá e retirar produto. Então não cabe ao PCC, ao Comando Vermelho, entrar nessa questão da produção. Qual é o papel que cabe a eles? A distribuição. Eles são distribuidores. Só que se você estivesse falando de distribuição de combustível, por exemplo, o que a distribuidora de combustível tem que ter? Cliente. Ela tem que ter ali os postos, fazer contrato, enfim, se armar ali para poder garantir sua clientela cativa. O distribuidor de comida, de bebida, ele precisa ir nos restaurantes, no mercado, assinar contratos, porque os restaurantes identificam que aquele produto é bom, ele tem um preço melhor, dá uma margem melhor, então ele cultiva aquilo ali. Agora, o PCC e o Comando Vermelho, não, eles também não têm isso. O cheirador, o fumador de maconha, ele vai comprar de quem tiver. Ele não tem uma fidelidade, ele não vai assinar um contrato de fornecimento com o traficante. Então, qual é o ativo que essas organizações criminosas têm? A corrupção. Cada uma dessas organizações conseguiu comprar, através de dinheiro que ele coloca no bolso de autoridades, as facilidades que eles têm. Ou vocês acham que essas toneladas de cocaína que passam todos os meses no Brasil, chegam aos portos brasileiros, cruzando o Brasil de oeste a leste, para poder usar os portos brasileiros para ir para a Europa e para os Estados Unidos, passam por acaso? É tudo fruto de sorte? Não, é corrupção. Eles colocam dinheiro no bolso de pessoas públicas vagabundas, criminosas, que fecham os olhos para o crime. Então, quando você olha o PCC, que tem os seus esquemas e os seus acordos, que são completamente diferentes dos esquemas e dos acordos do Comando Vermelho, por que não fazer uma fusão? Não adianta esses dois grupos criminosos se lutarem, se matarem, porque eles se complementam. Então, como hoje são grandes organizações multinacionais que têm um nível de gestão muito mais elevado que várias empresas públicas, eles estão enxergando que eles têm que unir esforços, eles não têm nada a perder, só têm a ganhar. É isso que vai acontecer. O crime se fortalece com essa fusão e os chefões ganham só mais dinheiro e a gente que se dane. Pois é, inclusive há uma reflexão, viu, Mota, que a fusão dos dois grupos poderia inclusive mexer com a dinâmica do preço nessa negociação com os produtores de cocaína da América Latina. Eles poderiam pagar um valor abaixo, não haveria guerra entre as duas facções para ver quem consegue o melhor valor. Enfim, eles conseguiriam pagar um pouco menos, mas o único grupo ficaria detentor de todas as rotas nos principais portos do país. Enfim, tem uma dinâmica aí que envolve preceitos do comércio exterior que possivelmente estejam sendo listados em uma possível fusão, né, Mota? É nossa sorte que se trata de bandidos e que, vez por outra, a ambição fala mais alto do que qualquer pensamento racional.
O desejo de conseguir as coisas à força é o que caracteriza os criminosos, os bandidos, os marginais. Sorte nossa. Isso não quer dizer que um dia desses eles não possam sentar e elevar a organização deles um nível acima. E como eles não têm que obedecer nenhuma regra, nenhuma lei, a não ser as regras que eles próprios fazem, a ameaça que isso representa é muito grande. Eu falo muito sobre isso no meu livro, A Construção da Maldade. É uma coisa que muitas vezes escapa às pessoas que comentam sobre segurança pública. Esses especialistas que nunca prenderam ninguém, nunca fizeram investigação, nunca seguraram uma arma. O Brasil tem especialistas em segurança pública que nunca deram um tiro, nunca tentaram dar um tiro na vida. A característica principal, Caniato, do combate ao crime é que trata-se de uma luta completamente assimétrica. Você, que está do lado da lei, tem que obedecer, evidentemente, à Constituição, todas as leis, todas as regras possíveis e imaginárias, e tem o seu trabalho fiscalizado inúmeras vezes. Vamos lembrar, há pouco tempo, uma decisão recente, não me lembro de onde veio essa decisão, mandando os cemitérios do Rio de Janeiro, que guardam os restos mortais daqueles bandidos que foram mortos na Operação do Jacarezinho, avisando ao cemitério que talvez os restos mortais dos bandidos sejam requisitados para que se reabra a investigação para tentar encontrar alguma forma de culpar os policiais que participaram daquela operação. Então, esse é o lado da polícia. Agora, se você está do lado dos bandidos, você pode fazer absolutamente qualquer coisa que você quiser. E se você tem dinheiro suficiente, não há dúvida, você vai contar com a melhor defesa jurídica desse país. Eu me lembro de uma vez, Caniato, de um policial aqui do Rio de Janeiro chamado Alexandro Fávaro. Foi a ele que eu dediquei o meu livro A Construção da Maldade. O Alexandro foi ferido no pescoço numa operação policial numa comunidade do Rio de Janeiro e ficou quadriplégico. Ele ficou o resto da vida preso numa cadeira de rodas. Ele faleceu ano passado de uma doença causada por uma complicação do seu estado. E o Alexandre me disse, Mota, quando aconteceu o julgamento do bandido acusado de dar o tiro que me deixou quadriplégico, eu estava lá sozinho. O bandido estava lá cercado de advogados. Essa é a simetria, Caniato. É uma simetria imoral, injusta e que passa invisível aos olhos da maioria dos, abre aspas, especialistas, fecha aspas, que vivem de comentar segurança pública no Brasil e acusar a polícia de todos os crimes reais e imaginários que ela possa ter cometido. Seguiremos atentos e acompanhando essas movimentações do crime organizado e também o enfrentamento da polícia a esses grupos criminosos. Qualquer novidade aqui sempre na Jovem Pan, no programa Os Pingos nos Is.